Good day, mate. How you going? G'day, how you going? Aos 50, Austrália. Eu estou aqui com o meu bonezinho da Austrália para falar sobre o Australia Day. Mas antes, eu queria explicar que eu fui para a Austrália com quase 50 anos e é por isso que o vlog se chama Aos 50 Austrália. Passei 6 anos lá e agora que eu estou de volta ao Brasil, eu tenho feito alguns vídeos falando a respeito de algumas coisas, de alguns detalhes, algumas coisas que me aconteceram, minhas experiências e como as coisas funcionam lá, para quem tiver assim alguma curiosidade ou para quem tem vontade de ir para lá, pelo menos já vai sabendo como as coisas funcionam, né? E aí existe lá na Austrália o Australia Day, que é um feriado, ele é um public holiday e acontece, pelo menos esse ano, acontece no dia 26 de janeiro de 2026. Porque o que acontece lá na Austrália é que normalmente os feriados são passados para segunda-feira. Alguns, é claro que não. Por exemplo, o Natal, o Ano Novo, não tem como se mudar o dia 1º de janeiro, né? Mas o Natal é uma data que, seja qual for o dia que ele caia, ele é comemorado naquele dia. Existe também a Sexta-feira Santa, que é comemorada numa sexta-feira. Lá se chama Good Friday. Porém, eu não me lembro de nenhum outro que aconteça numa data diferente, mas a maioria dos outros feriados são comemorados na segunda-feira, mais próxima a uma das segundas-feiras, mas normalmente é mudado para uma segunda-feira, porque assim prolonga o fim de semana, né? E não acontece das semanas ficarem quebradas aí, que muitas vezes o feriado cai numa quarta-feira e acaba atrapalhando o comércio e como as coisas funcionam na semana toda, né? Então, normalmente é passado para uma segunda-feira. Esse ano, o Australia Day, vai ser comemorado no dia 26 de janeiro. E ele, o que é o Australia Day, então? O Australia Day comemora o dia que foi a chegada dos primeiros colonos britânicos na Austrália. E isso aconteceu em 1788. Foi o primeiro navio que chegou. Então, todo mundo sabe que quando o Brasil foi descoberto, logo no início, tal, antes que fosse colonizado, ele foi usado para trazer aqui para cá prisioneiros, pessoas que cometiam crime lá em Portugal, e para que não ficasse lá ocupando espaço, ou sei lá, dando trabalho, dando despesas, né? Eles eram enviados aqui para o Brasil para que eles fossem soltos aqui, porque aqui seria um lugar, eles não teriam para onde ir, teriam que sobreviver, teriam que assim sobreviver no nada, né? Porque só tinha floresta, não tinha cidades e teriam que lidar ali com os indígenas, que entre eles existiam até alguns indígenas canibais. Então, era a punição, e uma punição perfeita e um modo de se livrar dessas pessoas, que, é claro, é algo que
não é admirável, mas é algo que aconteceu, faz parte da história que a gente conhece. E isso aconteceu lá na Austrália também. Por a Austrália se tratar de uma ilha, ela foi usada como um local para se deixar, para se levar prisioneiros, para se levar pessoas indesejadas da Inglaterra, do Reino Unido. E eu não sei se o que acontecia lá foi exatamente o que aconteceu no Brasil, se foi igual. Só essa parte aí de levar prisioneiros é uma parte que aconteceu do mesmo jeito. Os outros detalhes, como as pessoas eram tratadas lá, como elas eram deixadas lá, provavelmente era feito de um modo diferente, até porque era uma outra época, porque quando isso aconteceu no Brasil, a gente fala aí de século XVI, né? 1500 e pouco. Já a Austrália, ela foi descoberta bem mais tarde. Então, isso aconteceu em 1788. São quase 300 anos depois do que aconteceu no Brasil. Então, provavelmente, isso aconteceu de um modo assim mais humanizado, talvez, que eles construíram locais para deixar as pessoas lá. Mas de qualquer maneira, o país foi usado sim para que se levassem prisioneiros. E é o que aconteceu esse navio que chegou, foi um navio que chegou com prisioneiros lá na Austrália, mas de qualquer maneira foi assim que começou a colonização, e é isso que se comemora nesse dia no Australia Day. E esse dia, ele é comemorado, é como se fosse assim, começou a nossa história aqui, não importa como, mas foi quando começou, e eles têm um orgulho grande desse dia. Ele é comemorado com muitos fogos. Eu me lembro que lá em Brisbane havia comemorações assim o dia todo em South Bank, que é aquele parque grande que tem ali próximo ao centro de Brisbane, e normalmente as comemorações ou todas as coisas são feitas ali no parque, os fogos de ano novo, tudo mais. Então existia também queima de fogos no Australia Day, além de várias atividades ali em South Bank, no parque, nesse dia. Em New South Wales existe um desfile de barcos e até uma competição que acontece no final do desfile, onde são eleitos os barcos mais bonitos e tal. Os moradores também se adornam, como eu, usam a bandeira da Austrália, usam cores da bandeira, decoram as casas, né? E existem desfiles na rua. Existe até uma comparação com o carnaval daqui com o Australia Day. Porque não só por causa dos desfiles, mas também por causa do engajamento da população nessa comemoração, nesse dia. Existe um engajamento muito grande, que aqui não é comparável, por exemplo, ao Dia da Independência ou Proclamação da República, que muitas vezes a gente nem lembra. A gente sabe que é feriado, mas a gente não liga tanto a data ao que aconteceu naquela data. A gente simplesmente aproveita porque é feriado, mas não decora as casas, por exemplo, com a bandeira ou com cores do Brasil, né? Existe um maior engajamento aqui no Brasil com o carnaval, que todo mundo
aproveita o carnaval de alguma maneira, né? Mas então existe lá desfiles organizados, desfiles populares, onde a própria população ali entra no desfile com seus adornos ali com as cores e até a bandeira mesmo. E em New South Wales existem alguns shows, provavelmente existe um show muito grande, como que normalmente acontece ali no Rio e tal, mas provavelmente em outros lugares da Austrália também existem shows com artistas famosos lá para comemorar essa data, para que a população possa aproveitar essa data, aproveitar os shows. São shows populares abertos ao público. E então são essas coisas que acontecem. Eu deixei aqui algumas fotos ao longo do vídeo para que a gente visse como é que esse dia é comemorado, né, lá na Austrália, e como está acontecendo. Então, o de 2026, né, eu trouxe aqui esse vídeo e aqui o meu parabéns pelo Dia da Austrália, parabéns para a Austrália, parabéns por ser um país maravilhoso, um país muito organizado, um país que acolhe muitas pessoas, um país que é a esperança de futuro de muitas pessoas. Embora isso esteja assim sendo discutido, se isso é bom para a Austrália, se isso não é tão bom para a Austrália. Ultimamente existe aí uma discussão sobre imigração e tal. Talvez tenha chegado num ponto que seja bom dar uma controlada, porque é claro que tudo que acontece sem controle fica difícil, né? E dá uma atrapalhada em como as coisas, no andamento das coisas. Então é bom um controle, mas é claro que isso jamais vai acabar. A imigração em qualquer país jamais vai acabar. Simplesmente é bom ter o controle para saber o que é necessário e o que não é necessário, o que é bom para o país e o que não é bom para o país. E eu acho que eles têm todo o direito de definir isso e de controlar isso. Mas, de qualquer maneira, até nisso eu admiro como a Austrália faz as coisas. E parabéns pelo Australia Day. É isso que eu tinha para deixar. Um abração, obrigado por assistir. Se puder dar um like e se inscrever no canal, eu ficaria muito contente. Bye, bye!